Graça e paz. Amém. Amém. Faz um tempinho, né? Como nós está aí? Eu confesso que hoje eu estou um pouco nervoso. Tem que fixar aí. Tá Não sei nervoso? por que estou. O poder de Deus, mano. Amém. Amém. Todos já ouviram aquela frase? Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Eu acho que isso deve ter sido tirado de João 17:16, né? Quando Cristo falou: eles não são do mundo como eu também não sou. Aleluia. Provavelmente tenha sido tirado disso, né? Então, hoje, nós vamos falar de um tema que é vocação e preparo. Ô, glória. Aleluia. Porque as igrejas estão passando dias difíceis, né? A gente vê pelo mundo por aí como é que as coisas estão, né? Cada vez mais degringoladas. E nós temos que observar esse tema, porque qual é a minha vocação? E o meu preparo? Né? Então, são coisas assim tão importantes que a gente às vezes não se dá conta, mas nós temos que nos situar. Nós precisamos disso, nós precisamos ter esse entendimento, porque senão nós ficamos soltos. Como o pastor falou aqui no começo, eu vou passar a oportunidade para alguém dirigir o culto. Está preparado? Não é? E não é só para isso também, porque uma igreja tem uma tendência de ter crescimento. Né? E nós precisamos estar preparados. Porque não vem coisas boas por aí. E nós vamos ter que trabalhar isso. Porque a miséria está muito grande. Não só financeira, mas espiritual, principalmente, né? E as pessoas estão carentes demais. E nós estamos levando, às vezes, algo que não é a verdade. Né? Então, o preparo é uma coisa muito importante. E para a gente começar aqui, eu queria só definir o termo vocação, se vocês me permitem. Vocação é um chamado de Deus para se dedicar a uma missão. Seguir a Cristo e servir aos outros. Esse é o nosso chamado. Então, é uma forma de se conectar a Ele, de se consagrar a Ele. E nós precisamos, por quê? Através de votos de obediência. Grave essa palavra, hein? Nós vamos falar disso muito hoje. O mundo está no que está por falta de obediência. E começou tudo assim, né? Vocês lembram? Ninguém estava lá, né? Mas, na verdade, a gente lembra disso aqui do que lembra. Né? Então, e, na verdade, se integrar a uma congregação. Essa é a vocação. Né? Eu, se Deus permitir, em janeiro, eu vou completar 40 anos do Evangelho. O Evangelho foi de altos e baixos. Muitos baixos, porque foi na década de 80, 90, que foi uma das piores da minha vida. Mas eu nunca deixei a palavra. Nunca. Com todas as dificuldades. E aí pode aparecer até um engraçadinho falando: você não aprendeu nada, não? Eu estou tentando, viu? O que eu sei é que eu não sei. E vou continuar aprendendo. Né? E aprendo todos os dias com todos. Né? Isso, Deus me deu essa condição de aprendizado. Né? E eu
eu não faço menção daquele que está lá no top do que aquele que está aqui embaixo. Todos têm um ensinamento. E eu preciso disso sempre, né? Então, quando uma pessoa recebe ao Senhor como Salvador, é uma coisa. Mas quando recebe como Salvador e Senhor, Aleluia. é diferente. Porque o senhorio de Jesus é o que nos dá toda a sustentação. Porque nós nos submetemos a Ele. Ele diz, sem mim. Então, nós precisamos muito disso. Né? E quando a gente se converte, nós começamos a viver em duas dimensões. A terrena é essa aqui, que nós vemos, ouvimos, falamos, sentimos, temos paladar, olfato, nos relacionamos. E a segunda é espiritual. Nós sabemos que existe porque nós lemos e nos preparamos. Alguns com uma experiência mais prolongada aí, que já viram alguma coisa do outro lado, né? E já sentiram isso. Eu senti em 2, 3 momentos que não gostei muito. Eu não gostei muito. Isso foi logo cedinho, quando eu tinha uns 9, 10 anos. Né? Mas a espiritual existe e ela é forte. E tudo começa ali. Todas as interferências, tudo aquilo que nos tira a paz, mas que também nos traga a paz. Né? E aí que eu fiz? Eu falei de vocação e preparo. O preparo, eu separei 3 personagens. O primeiro foi José. José foi um rapaz, assim, ingênuo, mas sonhador. Já tinha as revelações. Né? Mas José cresceu numa família totalmente desestruturada. Porque eles eram filhos de um pai e 4 mães. Uma família desestruturada, que cada um fazia o que bem entendia. Né? E ele ainda tinha um atenuante. Ele era mimado pelo pai. Por umas consequências que vocês já sabem. Né? Então, ele recebia aquelas benesses, aquela estola bonita, né? E aí deixava os irmãos mais irritados, né? Mais invejosos. E José viveu essa parte. E certa feita sofreu praticamente um atentado de morte, só não foi concluído graças à intervenção divina. Mas ele foi vendido como escravo. E como escravo ele seguiu para o Egito. E no Egito ele continuou como escravo. Depois ele cresceu na casa do Potifar. Nossa, fugiu o nome. E aí ele teve um crescimento. Aí a palavra diz, Deus era com ele. Bom, agora tudo são flores. Mas tudo são flores? Não. Infelizmente, ele foi acusado de algo que ele não cometeu. E o pior, redundou numa prisão de 2 anos num lugar terrível. O que acontece aí? Prepara. O segundo personagem é Davi. Davi era um filho considerado bastardo, né? E ele vivia no campo.
atrás das malhadas, cuidava das ovelhas, uma vida dura, uma vida rude, em glória. Mas ele fazia os louvores dele naquela época. Ele fazia. Mas ser um pastor de ovelhas é uma coisa terrível, porque você não tem vida própria. E você se relaciona com as ovelhas. Às vezes você tem que carregar a ovelha, porque tem horas que ela não quer comer nem beber. Principalmente quando muda o segundo. Se tiver um segundo diferente, elas rejeitam tudo. Incrível, né? Elas são geriosas. E Davi vivia com elas. E tinha que, às vezes, carregar. E um pastor de ovelhas, com perdão da palavra, cheirava mal. Sabia? Cheirava mal. E o que é isso? Prepara. E o terceiro é o nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos se falam do que ele viveu dos 12 aos 30. Se fala muita coisa, mas eu sigo por aqui. Aqui não diz nada. A única coisa que diz é que ele foi carpinteiro, filho do carpinteiro. Consequentemente, trabalhou na carpintaria do pai. Aí eu pergunto, isso é preparo? José foi chamado para ser escravo? Não. Davi foi chamado para essa vida terrível que ele estava levando? Inclusive ele era desprezado pelos irmãos. Foi até entregador de iFood no campo de batalha. Levou iFood para os irmãos. Também não. E Jesus? Foi chamado para ser carpinteiro? Interessante isso, né? Como pode? O mestre tinha um chamado espiritual, até encostando nos 30 anos, porque ele não chegou nos 30, um pouquinho. Antes, ele começa o ministério dele. Como nós aprendemos na aula da semana passada. Estava aí. Então, o que me leva a entender de tudo isso? Isso me leva a entender que Deus está te preparando no lugar que você está. Aleluia. Às vezes você fala, esse lugar não é para mim. Não tem nada a ver comigo. Mas é onde Deus está te preparando. Perceba que quando Deus toca na vida de alguém, é preciso de um preparo. E nunca você faz o que quer. Aí você fala, poxa, mas eu não nasci para entregar iFood, eu não nasci para ficar escovando ovelhas, eu não nasci para vender carro, eu não nasci para ser carpinteiro. Eu sei. Mas é onde Deus te prepara. Mas e como eu faço? Eu não gosto disso. Mas você vai fazer enquanto obedecer. Aleluia. Obediência. É a palavra. E colocando isso nessa introdução, vamos à palavra. Glória a Deus. Essa foi uma introdução. Mateus capítulo 4, verso 1. A tentação de Jesus. Eita, Deus fiel. Fiel, Senhor. Acharam? Vamos lá. A seguir, foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo.
Olha, vocês podem sentar, porque o texto vai ser um pouquinho... Quem me leva para ser tentado pelo diabo ao deserto? Espírito. É. E nós queremos sombra e água fresca. O Espírito Santo é que me leva ao deserto para ser tentado pelo diabo. Pode isso? Seguindo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: esta está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos darás ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, Aleluia. porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e chegaram os anjos e o serviram. Amém? O texto começa assim: a seguir. A seguir o quê? A seguir do quê? A seguir o que está no versículo 17 do capítulo 3. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho alegria, em quem tenho Glória a prazer. Deus. Então, a seguir do quê? Ele tinha saído do batismo, né? Então Deus disse: esse é o meu filho. Essa voz dizia: este é o meu filho. E às vezes a gente fica fazendo coisas que não ouviu de Deus. Nós não ouvimos de Deus. Mas nós queremos fazer aquilo que nos agrada, que nos fica melhor, que nos vai satisfazer o nosso desejo. Mas ouviu de Deus? O que? Ele ouviu de Deus. Todos ouviram de Deus. Então nós temos que trabalhar nessa área. Vejam que nós estamos falando de preparo. E tem outra versão que diz: a ele ouvir. Nós temos que ter os ouvidos abertos. Os ouvidos espirituais. Amém. Porque os carnais, o meu já está meio dificultoso. Mas o espiritual está aberto. Aleluia. Né? E aí, depois de ter ouvido isso, o Espírito leva para o deserto. Interessante, né? O Filho de Deus vai para o deserto. Que exemplo! Que exemplo! E às vezes, como foi dito no segundo aos Coríntios 12, 7, não é? Deus
E Paulo já havia passado por uma experiência. Ele diz, olha, eu conheço um homem que não sei se no céu, se me levaram para o céu, para onde eu fui, eu sei que eu fui. E era ele mesmo. Ele era humilde. Né? Ele teve uma experiência fantástica. E depois ele recebe aquilo, olha, Senhor, eu estou com esse probleminha aqui, dá para o Senhor quebrar esse galho e tirar esse meu problema? Não. A minha graça te basta. Aleluia. Por quê? Porque Paulo, nós temos que entender que Paulo foi um sujeito extremamente orgulhoso. E tinha justiça internalizada nele. E aquilo, ele vivia, ele tinha uma distorção da verdade. Paulo tinha uma distorção da verdade. E isso, o que acontecia? Ele achava que aquilo agradava a Deus. Olha só. Então ele fazia aquilo com primor. Se a gente pode dizer que primor é prender, bater e matar. Mas ele fazia isso. Então, o que acontece? O Espírito leva ao deserto. E aí, a primeira coisa que o diabo faz, quando Jesus chega, se tu és o Filho de Deus, isso é uma expressão provocativa. Não, eu sou mesmo. Jesus nada disse. Se tu és, insinuou, você é de fato Filho de Deus? Olha, se você é, faz o seguinte, transforme essas pedras em pães. Se o diabo fosse inteligente, ele traria uma salva de prata com os pães quentinhos. Falar, você vai resistir isso? Você não vai resistir. Mas ele não fez. Ele não fez. E aí, Jesus, o que Jesus faz? Jesus não ousou usar o Espírito Santo. Sabe, irmão? Esse exemplo vem de cima. Nós não podemos usar o Espírito Santo para as nossas vidas, para aquilo que a gente quer. Porque tudo que vem, passa por você e sai. Passa por você e sai. Nada pode ficar retido. Porque o que passa, vem para você e para em você, morre em você. Nada pode ficar retido. Nada. E Jesus não ousou usar o Espírito Santo para ele. Porque quando Jesus veio à Terra, ele fez aquela kenosis, né? Que você sabe que no grego é esvaziamento. Ele era homem e Deus, mas ele tirou todos os seus atributos. E ele se fez carne e habitou entre nós. Mas ele não usar o Espírito para ele, como nós não devemos usar para as coisas, porque o diabo vai usar isso e fala, olha, você está passando necessidade, usa o Espírito, você tem poder, usa, ele ensinou para você usar para você. E ele fazendo isso, ele vai ter uma vitória sobre você. Nós não podemos usar para nós. Mas Deus faz alguém com o poder que tem nos abençoar. Porque isso é que faz uma congregação. É isso que faz os irmãos. Né? E aí, o que ele faz? Ele não usa. Por quê? Porque vida é fluxo. Ela vem e tem que sair.
vem e tem que sair e tocar alguém. Nunca pode ficar parado. Nunca, jamais. Porque os recursos que Deus te dá é para você aplicar. Seja no louvor, seja no ensinamento, seja numa ministração, seja numa pregação, seja no evangelismo, seja onde for, seja cura. Ele te dá não para você reter, porque vem e sai, vem e sai. Isso é uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente, porque o dia que eu reter algo para mim, eu estou matando isso. Porque dons não tem nada a ver com você. Nada. Dons para você usar. Não use para você mesmo. Porque senão você vai transformar pedras em pão. Para o seu prazer, para as suas necessidades. E Ele sabe das necessidades suas. E Ele vai prover. Porque Ele é Criador, provedor, e que Ele faz. E aí, ele diz assim: você não é uma represa. Se o que vem para você para em você, você se torna uma represa. E nós temos que ser rios, rios que fluem, como o rio que sai do trono de Deus da cidade celestial. O rio flui para nos suprir. É isso que nós fazemos. E é isso que nós temos que fazer, né? Mas aí você diz assim: mas Senhor, eu sou solidário. Ah, você é solidário. Solidário é diferente de generoso. O solidário, ele tem dois, ele dá um. Amém? Está valendo. Mas o generoso, ele tem um. Ele diz: eu vou abençoar. Aleluia. Porque solidário vem de solo, e solo fala de terra. E generoso, o meu gen, não é da terra, é do céu, é celestial, é divino. Portanto, solidário é diferente de generoso. Eu preciso ser generoso, mas eu sou generoso com o quê? Eu sou generoso com a vida, eu sou generoso só com dinheiro? Não, o Senhor me dá recursos para eu aplicar. Mas eu sou generoso com a vida, com um sorriso, com gentileza, com estender de mão. É isso ser generoso. É aquele que vai em frente, que prega, que faz com excelência, como foi cantado aqui. Nós temos que buscar essa excelência, não por preciosismo ou por perfeccionismo, mas por essência, por amor. E aí, o que a gente faz mais aqui? Ser generoso é estar mais próximo de Deus. É a intimidade que a gente observa e nos supre. Mas o solidário também tem seu lugar. Ele não pode só se omitir, né? E se reservar. Não, hoje não, porque não, hoje não vai dar. E às vezes aquele hoje é o que a necessidade impera. E você retém. E aí, o que nós temos aí nesse relacionamento? A sua aliança com Deus vai segurar todas as outras alianças. O homem que quebra alianças pelo caminho, porque ele já quebrou a sua aliança com Deus.
A sua aliança com Deus vai segurar todos os relacionamentos. Você vai ter um relacionamento com todos. Aí você fala, de onde você tirou isso? Provérbios 16, 7. Quando os caminhos do Senhor, como os caminhos do homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos tenham paz com Ele. Aleluia, glória a Deus. Que Deus maravilhoso, né? Aleluia. Então nós temos isso. Nós podemos não vangloriar, mas nos alegrar e saber que Ele é Deus. Aleluia. Mas por que eu não entendo isso? Às vezes. Porque a minha cultura de sacrifício não faz com que eu faça algum sacrifício para alguma coisa. Eu começo a me reservar, eu comecei a me apropriar de mim mesmo e eu não faço certas coisas que vai me custar algo. Mas quando eu mudo a minha mente, e entendo o que é necessário, a minha mente, e aí eu vou viver aquele sacrifício santo e agradável a Deus. Aleluia. Eu vou conseguir. Por quê? Porque o sacrifício vivo substituiu o sacrifício morto. Glória a Deus. E então, essa cultura de investir, eu tenho que ser sempre. Porque uma coisa é você ser humano, como diz o João, e a outra coisa é ser humano. O humano é aquele que faz, o ser humano é aquele que milita por ele mesmo. E busca, às vezes, seus próprios interesses. E ele se reserva a muitas coisas, né? Então, o que está acontecendo? Vocês já repararam que hoje, nas igrejas, na internet, nós temos mais investigadores do que profetas? Aqueles que cuidam, você vê aqueles podcasts, umas reuniões, o sujeito falando uma série de coisas, olha, isso aqui está acontecendo dessa forma, porque foi isso. Eu não sei por que tanta investigação e pouca profecia. Os profetas anunciam os dias que estão por vir, mas o investigador, ele vai procurar as coisas dos outros, porque é tão fácil você procurar expor o mal dos outros, o problema dos outros, porque isso é bom para ele, porque ele vai reservar os deles e dele não vai aparecer para os outros. Então nós estamos vivendo dias sombrios, difíceis, complicados, muito complicados. Eu acho que hoje vai alto, hein? Então, nós vemos o seguinte: qual o lugar que Jesus deveria falar sobre adoração? No templo. E quando ele vai no templo, o que acontece? Ele, no templo, ele vê os mercadores. Mercadores do templo, ele vê. E nós vemos também. Nós vemos também. E como ele vai falar de adoração num lugar que está contaminado? Como ele fala? Mas ele vai falar de adoração em Samaria, um lugar mais contaminado ainda, ao lado de um poço para uma mulher que já tinha tido 5 casamentos e estava no 6º relacionamento.
templo, os mercadores estão lá, vendendo pombas na gaiola. E o que representa a pomba? Quem representa a pomba? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Vendendo pombas na gaiola. E diz que isso é a obra de Deus. Vendendo unção. Mas Jesus, o que faz? Chuta a gaiola e liberta fogo. Em Samaria, ele vai lá naquela mulher e vai falar de adoração para ela. Olha só, Jesus fica escolhendo pessoas. Ele fala de adoração para aquela mulher. Aquela mulher que já tinha tido 5 casamentos, estava no 6º relacionamento. Mas o 7º, o marido perfeito, estava passando na vida dela. Aleluia! É assim que ele faz. Essas coisas, elas emocionam, porque Jesus não escolhe pessoas. Ele faz a obra que é necessária. Né? Por quê? Ele fala para aquela mulher. Para aquela mulher, o que ele não falou para os sacerdotes. Mas para ela ele fala que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus. Uma mulher estava desse jeito. Mas ele honrou e trouxe essa mulher à vida. Prepara. E aí, eu fico imaginando o Senhor falando assim para Ananias: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Em reverência. Ananias, você vai à rua direita, lá está Saulo de Tarso. Você vai orar por ele para que ele volte a enxergar. Senhor, peraí, eu? O homem mata crentes, Senhor. O Senhor quer que eu vá lá? Por favor, Senhor, ele não está cego. Aproveita, fecha a conta dele. Mas, Senhor, o que eu vou fazer lá, Senhor? Ananias, ele é para mim um vaso escolhido. Aleluia! Agora imagine a cabeça de Ananias. Ele fala assim, Ananias deve ter falado assim: olha, todos os domingos eu vou ao culto lá em Inácio Mamana 727. Eu só não sei o CEP, viu? Porque quando sair no vídeo, isso eu dou um CEP. Eu dou meu dízimo, as minhas ofertas, eu estendo a mão ao necessitado, eu subo ao monte 2 vezes por semana. E o Senhor vem falar para mim que Ele é o escolhido? Porque as palavras de Ananias não foram bem essas, mas a indignação dele foi. Está lá no texto, é só verificar. O Senhor diz para mim que Ele é o escolhido. Ananias, não discute. Vá. Mas, Senhor, o Senhor está pensando em levantar esse homem? É isso, Senhor? Ananias, eu não só vou levantar esse homem, mas ele vai escrever a maior parte do Novo Testamento. Aleluia! E você, Ananias, só vai ficar nesses 2 versículos.
Deus não escolhe pessoas. Eles são. Aleluia. Então, eu fico imaginando todas essas coisas, essas situações, aquilo que eu fico pensando sobre isso. Né? E quando a gente fala um vaso escolhido, provavelmente Ananias deve ter sido isso. Bom, a mula de Balaão falava. A mula fala e tinha visão. Então, tanto faz. Se a mula falou e tinha visão, tanto faz. Esse que é o problema. Esse é o grande problema. Porque a gente não foca no Balaão, foca na mula. Porque o Balaão judiou um pouco da mula. Eu amo o pet, viu, gente? Eu amo o pet. E Balaão judiou dela. Mas Balaão ainda pode ter jeito. A mula vai continuar sendo mula. Mas ela tem visão, mas é mula. Mas ela profetizou, sim. Mas na segunda-feira ela ainda era mula. Mas Balaão pode se dar jeito. Paulo teve jeito. A mulher da fonte teve jeito. Como as coisas se fecham. Percebe isso? Mas esse que é o grande problema. Nós focamos naquilo que não é verdade. E às vezes, gente, a gente quer fazer o bem. O bem é bom. Mas o bem nem sempre é bom. Porque as pessoas precisam da verdade. E às vezes você dá uma cesta básica para uma pessoa, para uma família, e que a gente sabe que vai durar por pouco tempo. Mas não é capaz de tirar a pessoa da miséria. E como isso é feito? Uma cesta básica, o comunismo já faz isso. Ele dá pouco para tirar tudo. Mas se você faz isso, mas leva a verdade para a pessoa, você pode tirar a pessoa da miséria, da sua incredulidade, do seu pecado. Porque senão você vai substituir um versículo. João 8,32. E conhecereis o bem, e o bem vos libertará. É isso? Não, é verdade. Você entende? Como a verdade precisa ser dita? E às vezes a gente dá uma guinada. Você quer fazer o bem? Ah, mas eu quero fazer o bem. Amém. Tudo bem. Mas o bem que você quer, às vezes, não é a verdade que Deus quer para a vida daquela pessoa. Você já tentou fazer o bem para alguém? E parece que deu uma trancada e você não... O que está acontecendo? Não vai para frente. A coisa encrua de um jeito que é pior que o carro velho, né? Nem empurrando vai. Né? Vocês já tiveram experiências assim? Você quer ajudar, mas não vai? Porque o que você quer é o bem, mas Deus quer a verdade para aquela pessoa. E você vai bater de frente com o que Deus quer. A verdade é sempre importante, é necessária. E nós não podemos fugir dela. Né? Aí eu fico perguntando, como é que o Espírito Santo me leva ao deserto para ser tentado pelo diabo? É impressionante, né? Treinamento. Você fazer seminário, estudar, se dedicar, é bom, é muito bom. Você tem vocação? Faça. Faça.
Porque o seminário, ele vai te municiar de conhecimento. Você vai angariar conhecimento, mas nada como uma boa tentação para você crescer espiritualmente. O Espírito Santo, ele faz isso. Porque nós temos que mexer nessa caixa aqui, e às vezes é um segredo, porque você pode fazer uma ressonância magnética, você vai ver os miolos, mas o que você tem dentro, só o Espírito Santo para te revelar. Ele vai te dar toda essa condição para que você possa seguir em frente. Eu não posso ver aquele relógio. Eu não estou nem na metade. É assim mesmo. Bom, É assim mesmo. vamos fazer o que der, né? Então, no templo, Jesus expulsa os mercadores. A casa de meu pai não foi feita para isso. Então, as coisas funcionam dessa forma. Porque quando eu me disponibilizo para fazer o bem, eu tenho que estar preparado para isso. Por quê? Porque às vezes essa verdade não está dentro da vida da pessoa. Você vai fazer e vai, poxa vida, mas eu fiz como Israel. Esse último líder que foi morto aí, Israel fez tudo por ele, hein? Ele foi curado de câncer, Israel curou esse homem, fez tudo, deu toda a guarida para ele e ele foi ser matador de judeus. Aí. E a verdade, onde se encontra isso? E aí a gente fica nessa situação. Uma boa aprovação, uma boa tentação nos faz crescer. Paulo viveu isso, o que foi dito. Olha, vai ficar com você, Paulo. Segura essa peteca, porque você não vai ficar livre disso, não. Porque se eu tirar de você o que você vai passar, você vai vazar pelo caminho. Como fez João Marcos. E depois ele se consagrou, né? Ele abandonou na viagem missionária, mas ele voltou. E o próprio Paulo chamou ele, que tinha tido a rusga com ele. Né? E assim, às vezes a gente não quer seguir certos caminhos. Porque o caminho estreito, a porta estreita, expande por dentro. Quando você olhar aquilo que Deus já fez, você vai perceber que isto vai te aumentar. Então você precisa se expandir por dentro. E o que acontece? Quando você fica olhando para o caminho, tira os olhos do caminho e olha para dentro e veja quanto Deus já fez na sua vida. Quantas bênçãos? Pronto. Aí vocês vão me ajudar. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, mas fica surpreso quanto Deus já fez. Aleluia. Aleluia. Olha, cabe mais aí dentro. Amém. Cabe mais. Creia nisso. E adoração, isso ficou pensado, adoração. Como essa mulher trabalhou com essa adoração? Mas tu és profeta. Mas o senhor pediu água. Não, mas eu não preciso tomar da minha água, você não vai tornar a ter sede.
Mas o Senhor está aqui exatamente por isso. Eu estou aqui para que você não tenha sede. Bom, Adão e Eva, o tempo está estourando. Só vou falar isso aqui, né? Tem muita coisa para tratar. Adão e Eva viviam no paraíso, num lugar perfeito, num lugar onde eles tinham tudo, abundância, não faltava nada, nada faltava para Adão e Eva. Né? Eles só não tinham que comer o quê? Da árvore, conhecimento do bem e do mal. Mas eles comeram. A nossa vida tem que ter princípios de obediência. Sem princípios de obediência, nós não vamos a lugar nenhum, porque é um lugar santo. E eu tenho, como diz Mateus 5:8, o Senhor busca os puros de coração. E eu tenho que ser puro, purificado, porque isso vai me gerar a santificação. Porque sem ela, Ninguém será Deus. e Adão e Eva foram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se eles comem da árvore da vida, eles iam tratar do bem e do mal. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal começou a afastá-los do mal. E aí, a árvore da vida vai lhe dar o benefício da vida. E você não vai estar somente com os bons, mas na árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai estar com os bons e olhar para os maus. E aí, na sua vida, não vai caber o Evangelho. Porque Jesus disse: estive preso e foste me visitar. E você jamais vai ao presídio, porque lá é só lugar de gente má. E não vai caber para você esse Evangelho. Eu vou ter que encerrar. Tenho muito a dizer, mas nós temos que ver o seguinte: na cruz do Calvário, para encerrar, Jesus estava entre dois ladrões, e os dois falando: Senhor, o Senhor é Deus, está aqui. Só que um ladrão se arrependeu. Mas os que passavam, os passantes, falaram: olha, você não é o Filho de Deus? Salva-te a ti mesmo, desça daí. Salva-te a ti mesmo. Jesus não usou o poder que ele tinha. E ele ouviu aquilo e disse: esse poder eu não vou usar para mim. Mas ele diz para o ladrão da direita: hoje ainda estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Até na morte ele salvou. Amém? Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe o palavra abençoada. Repita comigo todos: vocação, Vocação, preparo preparo e obediência. e obediência. Coloca de pé, por favor. Vamos repetir novamente. Sara, vem aqui orar fazer oração de gratidão ao Senhor. Vocação, Vocação, preparo preparo e obediência. Amém? Coloca para mim no coração. Vamos orar agradecendo o culto. Que Deus abençoe o pastor Eco. E que você não seja um cristão esquecido. Pode ficar aqui. Vamos orar em nome de Jesus.
Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui louvando e bendizendo o teu santo nome, Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai, por cada louvor entoado aqui, Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai, pela tua presença, meu Pai, em nosso meio, Senhor. Obrigado, meu Pai, pela vida de cada um aqui presente, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela palavra, Senhor Jesus, maravilhosa e poderosa, meu Pai, que falou aos nossos corações. Que nós possamos ser, meu Pai, obedientes a Ti, Pai, e não só ouvintes, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor venha falar, meu Pai, que essa pessoa que vai ver esse vídeo, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, fala, Senhor, com o Teu povo, meu Pai, que nós possamos abrir os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor, em nome de Jesus, e que nós possamos fazer, meu Pai, a Tua vontade, meu Pai, e que prevaleça, meu Pai, a Tua vontade em nossas vidas, Senhor. Nós Te glorificamos, meu Pai, por tudo que Tu és e pela beleza da Tua santidade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, meu Deus. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe a tua saúde. Deus abençoe o teu trabalho. Deus abençoe as tuas finanças. Deus abençoe o teu ministério. E que Deus possa nos conduzir de volta aos lares em segurança, nos proporcionar uma noite com sono reparador, e possa imprimir em nosso espírito, quando nós dormimos, suas instruções, e possamos despertar amanhã na hora da matutina com o cântico de louvor nos nossos lábios. E que Deus abençoe a nossa semana. Deus abençoe o nosso mês. E sexta-feira estaremos aqui orando, se revestindo de poder e de graça. E o grande amor de Deus, a graça redentora e salvador do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja conosco com os nossos, desde agora para todos sempre. Assim que digam Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Geraldo está conosco agora. Vem cá, Geraldo, rapidinho. Vem cá, Geraldo. Geraldo está conosco agora. Seja no João Ministério, fica aqui. Aleluia. Eu quero que a igreja estenda a mão para ele e abençoe ele em nome de Jesus. Pode abençoar. Pode orar. Senhor, em nome de Deus. Senhor, meu Deus, está aqui teu céu, Pai amado e Pai Santo. Está se enganjando nesse ministério. Que eu possa prosperar a vida ministerial dele, a vida espiritual dele, Pai, no nome de Jesus. Que ele possa ser um vaso de honra usado nas tuas mãos. Nós recebemos o Geraldo, repita comigo, Geraldo, presbítero, nós recebemos você, com amor, com carinho e com muita alegria. Abre seus braços e fala assim: nós recebemos você com um abraço e com o amor de Cristo. Amém? Deus abençoe para você, meu forte, para encerrar o culto da igreja. Amém? Glória a Deus.